Você já se perguntou se Deus ouve a sua oração quando você está cansado, deitado, talvez até lutando contra o sono? Muitos cristãos carregam essa dúvida silenciosa. Será que só a oração feita de joelhos, com toda a atenção do corpo, tem valor diante de Deus? João Paulo II, o Papa que percorreu o mundo inteiro, levando a esperança do Evangelho, deixou-nos uma resposta que toca fundo no coração. Para ele, a oração não é simplesmente uma postura externa, mas um diálogo vivo entre a alma e o Criador. Ele dizia: o homem não pode viver sem oração, assim como não pode viver sem respirar. Agora, pense comigo, quando você está deitado, cansado após um longo dia de trabalho, ou até mesmo quando a doença não permite levantar-se, será que seu coração deixou de respirar a Deus? Ou será justamente nesse momento de fragilidade que a oração se torna ainda mais verdadeira? Imagine a cena: João Paulo II, já idoso e frágil, deitado em seu quarto, com o corpo limitado pela doença de Parkinson. Ele já não podia mais se ajoelhar como antes. Mas será que ele deixou de rezar? Não, pelo contrário. Seus últimos dias foram um testemunho de que a oração é mais forte que qualquer fraqueza do corpo. Ele oferecia até o silêncio como oração. A Bíblia nos recorda: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que até o nosso silêncio cansado pode se tornar súplica diante de Deus. Portanto, a pergunta não é se Deus ouve a oração feita deitado, mas se o nosso coração, mesmo no repouso, repousa nele. E aqui está o segredo. João Paulo II nos ensinou que a oração é um ato de amor, não de formalidade. Se o amor está presente, ainda que você feche os olhos e só consiga murmurar um "Jesus, eu confio em ti", o céu inteiro se abre. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar juntos em 4 reflexões profundas sobre esse tema: a essência da oração, o corpo e o espírito em diálogo com Deus, o valor das orações feitas no cansaço ou no leito da dor e, finalmente, como transformar cada noite em um encontro real com Cristo. Prepare-se, você vai descobrir que até a sua fraqueza pode ser transformada em força pela oração. Você já parou para pensar no que realmente significa orar? Muitas vezes, quando falamos em oração, a mente se enche de imagens: mãos postas, pessoas ajoelhadas em silêncio, rezas decoradas, longas meditações. Tudo isso faz parte, mas João Paulo II nos lembrava de algo essencial. A oração não é, em primeiro lugar, uma técnica ou uma forma exterior. A oração é um ato de amor. Sim, amor. Não amor abstrato, mas aquele que nasce do coração que se abre para Deus. O Papa dizia: a oração é sempre o encontro do desejo humano com o desejo de Deus. Essa frase, tão simples e tão profunda, nos mostra que rezar é deixar que o coração fale e que Deus fale dentro dele. O fundamento bíblico da oração desde o Gênesis, a oração aparece como diálogo. Adão e Eva ouviam a voz de Deus na brisa do jardim. Abraão discutia com Deus como um amigo, chegando a interceder por Sodoma. Moisés conversava com o Senhor como quem fala face a face com um amigo. Jesus, no Evangelho, não apenas rezava, mas nos ensinou a rezar chamando Deus de Pai. Veja, em nenhum desses casos, a oração depende apenas de uma postura corporal. É claro que o corpo expressa, ajuda, dá forma, mas o essencial está no coração que se abre. João Paulo II, e a oração como respiração da alma, João Paulo II dizia: o homem não pode viver sem oração, assim como não pode viver sem respirar. Essa comparação é poderosa. Pense em sua respiração. Você pode estar em pé, sentado ou deitado, mas continua respirando. Pode estar cansado, pode até dormir, mas os pulmões continuam a trabalhar. A oração, dizia ele, é algo semelhante, uma respiração da alma. Quando o coração ama a Deus, até um suspiro se torna oração. Por isso, a essência da oração não está em como fazemos, mas em quem encontramos. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de abrir espaço para que Deus entre. A oração não é obrigação, é relação. Quantas vezes pensamos: preciso rezar, senão Deus vai se afastar de mim. Mas João Paulo II insistia: não é assim. Ele lembrava que Deus sempre dá o primeiro passo. A oração não é uma escada que construímos para subir ao céu, mas uma ponte que o próprio Cristo lançou até nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. João 15:16. Isso significa que, mesmo quando você não tem forças para rezar longamente, mesmo quando só consegue balbuciar uma palavra cansada, Deus já está ali, ouvindo, acolhendo, respondendo. A oração
Façam na simplicidade da vida, imagine um trabalhador que volta para casa exausto e antes de dormir só consegue dizer: Senhor, obrigado por hoje. Ou uma mãe que, deitada na cama, coloca a mão no peito e murmura: cuida dos meus filhos, Senhor. Será que isso não é oração? Claro que é, porque oração não é quantidade de palavras, mas qualidade do coração. João Paulo II via nisso a beleza da vida cristã, transformar cada instante em oração. Ele mesmo, em sua juventude na Polônia ocupada, rezava enquanto trabalhava na pedreira, recitava salmos no silêncio do coração, oferecia cada esforço como oração escondida. Reflexão para nós, hoje e você. Quando pensa em oração, pensa em peso ou em amor? Será que você ainda acredita que rezar é uma obrigação cansativa? Ou começa a descobrir que rezar é simplesmente estar diante de Deus, como um filho diante do Pai? Se for assim, a dúvida sobre orar deitado já começa a mudar de sentido. Porque a pergunta não é mais: posso ou não posso? E mais sim: meu coração ama a Deus mesmo quando estou fraco? A essência da oração é justamente essa: amor em diálogo. Você já percebeu como o nosso corpo fala, mesmo quando a boca está em silêncio? Um olhar pode dizer amor, um abraço pode curar feridas invisíveis, um gesto de cuidado pode salvar alguém do desespero. Assim também é na oração. O corpo não é indiferente, ele participa do diálogo com Deus. Mas João Paulo II nos ensinou a equilibrar essa verdade. A postura ajuda, mas não é o centro. O essencial é o coração. A Bíblia e as posturas de oração na Sagrada Escritura encontramos diversas formas de rezar. Moisés levantava as mãos para o céu. O rei Davi dançava diante da Arca da Aliança. Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia. Jesus rezava em pé, de joelhos e até prostrado no chão, no Getsêmani. Tudo isso mostra que o corpo expressa o que a alma sente. Ajoelhar-se, por exemplo, é sinal de humildade e adoração. Levantar as mãos é gesto de súplica e confiança. Fechar os olhos ajuda a concentrar-se. Mas nenhuma dessas posturas, isoladamente, garante a profundidade da oração. O Salmo 51 já nos lembra: um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezareis. É o coração, não apenas os joelhos dobrados, que toca o coração de Deus. João Paulo II, o corpo como templo. João Paulo II, em sua Teologia do Corpo, ensinou que o ser humano é uma unidade de corpo e alma. Não somos espíritos presos em um corpo, mas pessoas integrais, chamadas a amar a Deus com todo o nosso ser. Isso significa que o corpo tem valor na oração. Ele não é irrelevante. Quando você se ajoelha, está dizendo com o corpo o que a alma proclama: Senhor, tu és maior que eu. Mas aqui está o ponto importante. O corpo pode expressar, mas não substituir o coração. Não adianta dobrar os joelhos se o coração permanece fechado. Ao mesmo tempo, mesmo deitado, se o coração está aberto, Deus acolhe a oração. Oração no repouso, fragilidade como expressão. João Paulo II viveu isso intensamente. Nos últimos anos de sua vida, já não conseguia se ajoelhar com a mesma firmeza. Muitas vezes, celebrava sentado, apoiado ou até no leito. Mas será que sua oração perdeu força? Pelo contrário, muitos testemunham que nunca sua oração foi tão fecunda como nos dias de sua fraqueza. Ele mostrava que o corpo limitado não é obstáculo, mas oportunidade de oferecer-se ainda mais a Deus. Lembre-se, Jesus rezou até na cruz, pregado, incapaz de se ajoelhar. Sua oração mais profunda: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lécit 23:46. Foi feita não em liberdade de movimentos, mas na total entrega do corpo ferido. Equilíbrio. O corpo ajuda, mas não define. É verdade que a postura pode favorecer a oração. Quem se ajoelha, concentra-se melhor. Quem se levanta para louvar, sente-se desperto. Quem junta as mãos, fecha as distrações. Mas é igualmente verdade que Deus não está preso a essas formas. Ele é Pai que escuta o coração. Então, orar deitado não é menos válido, desde que não seja preguiça, mas condição real do momento. Se você se deita para descansar e entrega seu coração a Deus, essa entrega tem valor infinito. Aplicação prática. Pense na sua vida. Quantas vezes você deixou de rezar porque estava cansado demais para se ajoelhar? Quantas vezes acreditou que sua oração não tinha valor porque não seguiu uma forma externa? Hoje, João Paulo II nos recorda: use o corpo quando puder, porque ele ajuda a rezar. Mas nunca pense que o corpo é condição para que Deus ouça. O Pai vê além das aparências. Ele enxerga o coração.
oração, feche os olhos por um instante e imagine-se deitado, depois de um dia longo e cansativo. O corpo pede descanso, mas a alma ainda quer falar com Deus. Você tenta rezar, mas as palavras se confundem, o sono chega rápido e logo surge a dúvida: será que essa oração valeu? Essa é uma pergunta que muitos cristãos carregam no coração. E João Paulo II, com sua sabedoria pastoral, nos ensina a enxergar nesse momento não uma fraqueza, mas uma oportunidade de confiança, o valor da oração no cansaço. A Bíblia está cheia de passagens que mostram a oração brotando nos momentos de exaustão. Elias, cansado e perseguido, deitou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Em Camões 19:4. Ali, deitado, exausto, foi visitado por um anjo que o alimentou e lhe deu forças. O profeta não estava de joelhos em contemplação, mas estirado no chão, entregue ao cansaço. Mesmo assim, sua oração foi ouvida. João Paulo II lembrava que a oração não depende da força do corpo, mas da entrega da alma. Ele dizia: na oração é Deus que age primeiro. Nós apenas respondemos. Se é assim, até mesmo uma oração murmurada entre o sono é resposta ao amor de Deus que nos busca. A oração dos doentes e sofredores, pense em quem está acamado por doença. Para muitos, a única posição possível é deitado. Será que Deus exigiria deles uma postura que não podem assumir? Claro que não. Ao contrário, João Paulo II ensinava que o leito de dor pode se tornar altar. Ele mesmo, nos últimos anos de sua vida, rezava longas horas em sua cama, muitas vezes em silêncio, oferecendo seu sofrimento como oração pela igreja. E aqui está uma verdade poderosa: a oração feita deitado, no limite da fraqueza, pode ter um valor até maior que a oração feita com toda a disposição, porque ali a pessoa já não se apoia em si mesma, mas confia totalmente em Deus. Cristo, orando no limite da dor, olhemos para Jesus no Calvário. Ele não estava de joelhos, nem em pé, nem com as mãos erguidas em liberdade. Estava pregado à cruz, o corpo imobilizado, o sangue escorrendo. E mesmo assim, dali brotaram as orações mais sublimes. Pai, perdoa-lhes. LC 23:34. Tenho sede. Jô 19:28. Está consumado. Jô 19:30. Isso nos mostra que a oração não depende da posição, mas da união com o Pai. Até no limite da dor, deitado numa cama ou preso numa cruz, a oração sobe ao céu. João Paulo II e a oração na fraqueza. Muitos testemunham que nos últimos meses de vida de João Paulo II, ele já não conseguia articular longas orações em voz alta, mas bastava sua presença silenciosa diante do Santíssimo, muitas vezes sentado ou deitado, para que todos ao redor sentissem. Ele estava em profunda oração. Ele mesmo dizia: o sofrimento humano, unido a Cristo, torna-se oração poderosa. Então, se você ora deitado porque está cansado, porque a saúde não permite, ou porque o corpo pede descanso, saiba, essa oração é preciosa. É a oração que confia, que entrega e repousa em Deus. Transformando o descanso em confiança, a grande diferença está na atitude interior. Se você se deita apenas para cumprir uma obrigação, sem amor, talvez não experimente a profundidade da oração. Mas se você, mesmo deitado, entrega o coração e diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu dia, a minha vida, o meu sono. Então seu leito se torna um lugar sagrado. É como o salmista que rezava: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:9. Veja, até o ato de dormir pode ser transformado em oração quando é vivido na confiança. Aplicação prática para você hoje: da próxima vez que estiver cansado, não pense: não consegui rezar direito. Ao contrário, ofereça esse cansaço a Deus. Diga simplesmente: Senhor, recebe meu sono como oração. Jesus, eu confio em ti. Espírito Santo, fica comigo esta noite. Essas pequenas frases, ditas com amor, têm um valor imenso diante de Deus. João Paulo II nos lembra: a oração é, antes de tudo, uma atitude do coração. Portanto, não tenha medo de rezar deitado. O que importa é confiar. Até aqui vimos que a oração não depende apenas de uma postura exterior, mas do coração que se abre para Deus. Também entendemos que o corpo pode ajudar, mas não é condição. E descobrimos que até no cansaço ou no leito da dor, a oração é preciosa diante do Senhor. Agora, no 4º capítulo, precisamos dar um passo a mais. Como viver essa verdade de forma prática, todos os dias? 1. Começar e terminar o dia com oração simples. João Paulo II tinha um costume que repetiu até o fim da vida: entregar a Deus o início e o fim de cada dia. Logo, ao acordar, ainda no leito, fazer
fazia o sinal da cruz e oferecia tudo o que iria viver. À noite, antes de dormir, rezava brevemente, agradecendo e pedindo a bênção de Maria Santíssima. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser uma oração longa. Basta um gesto simples, mas feito com amor. Ao acordar, diga: Senhor, tudo é teu. E antes de dormir, ainda deitado, em tuas mãos entrego minha vida. Essa prática transforma a cama em um altar cotidiano. 2. O leito como lugar de encontro com Deus. Muitos pensam que a cama é apenas lugar de descanso, mas, na espiritualidade cristã, até esse espaço pode se tornar lugar de oração. Lembre-se, foi deitado que Samuel ouviu a voz de Deus chamando: Fala, Senhor, teu servo escuta. Foi deitado que Jacó sonhou com a escada que ligava a terra ao céu. Gênesis 28:12. Isso mostra que até o repouso pode ser habitado por Deus. Experimente. Antes de dormir, leia um pequeno trecho do Evangelho ou faça uma oração curta. Se o sono chegar rápido, não se preocupe. Entregue-se como uma criança que adormece nos braços do Pai. 3. Oferecer o cansaço como oração. Quantas vezes pensamos que só oração perfeita, longa, concentrada, vale diante de Deus? Mas João Paulo II lembrava: Cristo acolhe até as pequenas gotas de amor oferecidas com sinceridade. Isso significa que, se você está cansado, pode oferecer até mesmo o peso do seu corpo deitado como oração. Basta dizer interiormente: Senhor, este meu cansaço também é teu. Recebe-o como sacrifício de amor. Desse modo, nada na sua vida será perdido. Até o desgaste, a fraqueza, o repouso se tornam parte da sua espiritualidade. 4. Transformar a fraqueza em união com Cristo. João Paulo II, marcado pelo sofrimento nos últimos anos, mostrava ao mundo que a oração feita no limite é ainda mais poderosa. Ele dizia: no sofrimento, o homem descobre a sua vocação mais profunda, unir-se a Cristo na cruz. Por isso, se você está deitado porque a saúde não permite levantar-se, não se sinta diminuído. Seu leito pode se tornar uma cruz unida à de Cristo, de onde brotam orações silenciosas que sustentam a igreja. Você pode rezar assim: Jesus, une meu sofrimento ao teu, que ele seja luz para os que precisam. 5. Tornar o sono um ato de fé. Dormir pode ser mais do que uma necessidade biológica. Pode ser um ato de fé. O Salmo 127 nos recorda: é inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores. Aos seus amados, o Senhor o concede enquanto dormem. Isso significa que, enquanto você dorme, Deus continua a agir em sua vida. Antes de fechar os olhos, confie: Senhor, enquanto eu durmo, tu trabalhas por mim. Essa entrega transforma o repouso em oração contínua. Aplicação prática para você hoje. Aqui estão 3 passos concretos que você pode começar ainda hoje. Antes de dormir, faça uma oração breve. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, se acordar à noite mesmo deitado, repita um pequeno ato de fé. Jesus, eu confio em ti. Ao acordar ainda na cama, ofereça o novo dia com uma simples jaculatória. Tudo é para a tua glória. Senhor, com esses gestos, sua vida inteira se torna oração. Reflexão final do capítulo. João Paulo II nos ensinou que não há espaço nem momento onde Deus não possa ser encontrado. Até a cama, até o cansaço, até o silêncio da noite podem ser transformados em altar. O essencial não é a postura exterior, mas o coração que repousa em Deus. Se você vive essa verdade, então cada noite de descanso será também encontro com o Senhor. Agora que caminhamos juntos por essa reflexão, quero te perguntar: você ainda tem dúvida de que Deus ouve a oração feita deitado? Se descobrimos que a essência da oração é o amor, que o corpo ajuda, mas não define, e até no cansaço e na dor a oração é preciosa, então fica claro: o que Deus olha não é a postura, mas o coração. João Paulo II nos ensinou com sua vida. Mesmo quando já não podia se ajoelhar, continuava a rezar intensamente. Sua cama se tornou altar, seu silêncio virou súplica, sua fraqueza tornou-se força em Cristo. E você, hoje, pode viver o mesmo. Não importa se está de pé, ajoelhado ou deitado. Se o coração repousa em Deus, você já está em oração. A Bíblia nos confirma isso. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:9. Veja, até dormir pode ser ato de fé quando confiamos nossa vida ao Pai. Então, antes de fechar os olhos esta noite, faça uma coisa simples. Coloque a mão no coração e diga com sinceridade: Senhor, eu confio em ti. Recebe meu descanso como oração. Esse pequeno
pequeno gesto pode transformar a sua noite e a sua vida espiritual. Porque quando descansamos em Deus, Ele mesmo vela por nós. Não se esqueça, o que importa não é se você está ajoelhado ou deitado, mas se seu coração está de pé diante do Senhor.